Muito bem, neste momento da palavra, eu gostaria que você pudesse fazer a sua oração para que Deus possa falar ao seu coração. A palavra é algo muito pessoal, apesar de ser a mesma palavra que sai daqui, a maneira que cada pessoa recebe e a revelação que Deus traz é algo muito especial e muito personalizado. Eu acredito nisso, irmãos. Volto a dizer, apesar da mensagem ser uma mensagem só, Deus fala aquilo que cada pessoa precisa ouvir. Deus fala ao coração dos teus filhos, fala ao coração de cada um de nós. Senhor, porque a tua palavra é poder. O teu Espírito Santo está a operar enquanto a palavra é ministrada. Que haja vida, graça, favor, revelação de Deus nesta mensagem, no nome de Jesus oramos. Deus, que todos que aqui estão fisicamente presentes, ó Deus, sejam inspirados, abençoados. Aqueles também que estão através da transmissão online, a tua bênção se estenda, chegue até eles também, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Josué capítulo 1, verso 9. Queridos irmãos, nós declaramos que o ano de 2023 é o ano das grandes vitórias. E nós cremos nisto, mas também nós trabalhamos em função disso, nós oramos por isso, nós desejamos isso, nós damos os passos para que isso seja dessa forma. E eu quero começar aqui, eu vou falar hoje sobre Josué e sobre Davi. Mas começando por Josué, Josué foi um homem usado por Deus para dar muitas vitórias, grandes vitórias aos filhos de Israel e ao povo hebreu, não é? Então, Josué capítulo 1, verso 9, esse texto é algo que está quando Deus fala com Josué depois da morte de Moisés. Moisés morreu, Moisés tinha tirado o povo da escravidão egípcia. Moisés tinha, pelo poder de Deus, ele abriu o mar vermelho pelo poder de Deus, o povo passou, o exército do faraó morreu ali no mar vermelho. Deus conduziu o povo ali pelo deserto, debaixo das mãos do libertador Moisés. Mas houve um tempo antes da entrada de Canaã que Moisés morreu. E então, o bastão, o legado foi passado ao seu discípulo, Josué. E então, Deus quis encorajar Josué. Irmãos, Deus, Ele nos encoraja para as batalhas. Deus nos dá motivação para nós não termos medo, para nós não recuarmos. Então Deus queria que Josué levantasse a cabeça. Deus queria que Josué fosse como Moisés, um homem de fé, um homem ousado, um homem trépido. Então Deus falou pessoalmente a Josué. Deus disse assim a Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Imagina quando Deus fala conosco, ser forte e corajoso. Por que Deus diz a alguém ser forte e corajoso? É porque as batalhas que aquela pessoa vai enfrentar são grandes. Se fossem batalhas pequenas, a pessoa não tinha que ser forte e corajosa. Ser forte e corajoso, não temas. O medo pode entrar na vida de qualquer pessoa. Deus disse a Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus simplificou. Deus disse assim: ser forte e ser corajoso e não temas. Qual é a justificação que Deus deu? Para ele ser forte, para ele ser corajoso e não andar no medo. A justificação que Deus deu foi: eu estarei contigo. E se eu estarei contigo, tu terás todo o meu poder, todo o sobrenatural à tua disposição. Quem pode dar salva de palmas ao Senhor? Esse é o nosso Deus, que nos encoraja para as batalhas e nos capacita para elas. E é interessante que Josué assume a liderança dos hebreus, daquele povo, e eles têm que entrar na terra de Canaã e têm que conquistar cidades de Canaã. A primeira coisa interessante é que, através de Moisés, foi aberto o mar vermelho. E agora, através de Josué, abre-se o rio Jordão. E o povo atravessa o rio Jordão e entram na terra da promessa, na terra de Canaã, e quando eles entram ali na terra da promessa, eles começam a conquistar cidade por cidade, uma a uma. E começam a fazer aquelas batalhas, e eles começam a alcançar vitórias, mas também começam a alcançar grandes vitórias. E há uma grande vitória que está marcada na Bíblia, que toda a gente se lembra,
A maioria, pelo menos, se lembra muito bem que é a grande vitória da conquista da cidade de Jericó. Jericó, uma cidade completamente fortificada. As muralhas de Jericó, irmãos, levantadas ali para a proteção da cidade. As cidades antigamente eram as cidades fortes, eram fortificadas e eram protegidas pelas muralhas. E diz que por cima das muralhas de Jericó dava para andar em 2 carros. Não é Volkswagen, irmãos, não são os carros dos dias de hoje, aqueles carros, aquelas bigas. Dava para andar 2 carros ali, à largura das muralhas de Jericó. Irmãos, diante de um grande desafio está o poder de um grande Deus. E a ordem que Deus deu a Josué foi para que o povo marchasse ao redor da cidade, das muralhas. E Deus determinou que seriam 7 dias. Por que 7? O número 7 na Bíblia tem um significado. 7 significa perfeição, mas não somente perfeição, mas plenitude. Ou seja, 7 significa a completa perfeição. Perfeição em plenitude. Perfeição plena, completa. Então, eles tinham que rodear as muralhas de Jericó por 7 dias. E no 7º dia, eles tinham que rodeá-la por 7 vezes. Entende? É como se Deus dissesse assim: há um processo para as grandes vitórias. Você precisa percorrer todo ele para alcançar a grande vitória. A questão é que algumas pessoas só levantam a mão um dia de manhã, quando acordam ainda com sono, você já, Senhor, eu declaro a grande vitória. Aleluia. Não é assim que as coisas funcionam. Irmãos, há um processo. Toda grande vitória envolve um processo. O processo na grande vitória de Jericó, ela teve que ser algo completo. Os 7 dias ali eram 7 dias literais, mas para nós não são 7 dias literais, são 7 dias metafóricos. 7 significa um tempo certo, um tempo perfeito. Então, há um tempo certo para algumas vitórias na sua vida. Há um processo que você deve passar por ele para alcançar algumas grandes vitórias. O que sabemos é que depois do 7º dia, que eles deram as 7 voltas, as muralhas de Jericó vieram abaixo. E eles tomaram posse da cidade. Irmãos, e foi assim que o povo tomou posse daquela terra, a terra de Canaã, e ali passou a se chamar, posteriormente, passou a se chamar terra de Israel. E é assim que Deus faz. Agora, há um detalhe aqui. Josué tinha uma palavra de Deus. Por isso que ele foi forte, ele foi corajoso e não se deteve pelo medo. Uma das coisas que acontece conosco hoje é que muitas vezes nós não temos uma palavra clara de Deus para as nossas vidas. Nós não temos uma palavra tão específica e tão clara como Josué teve. E eu confesso aos irmãos, eu tenho dificuldade em aplicar fé em coisas que eu não tenho certeza que são de Deus para mim. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo ridículo, mas para vocês entenderem. Imagina só, se alguém disser assim, falar assim, pastor, o pastor é um homem de fé? Eu posso falar, eu sou um homem de fé. Então, se é um homem de fé, ora para Deus te dar um Ferrari. Eu não tenho fé para orar por um Ferrari? Não tenho. Não é porque eu não sou uma pessoa de fé. Porque a nossa fé, ela se aplica dentro da vontade de Deus. A fé se aplica dentro de um plano de Deus para nós, dentro de um propósito de Deus para nós. E eu confesso para os irmãos que eu não vejo propósito de Deus nisso. Eu não vejo propósito de Deus nisso. Então, eu não consigo aplicar fé em algo que eu não vejo Deus nisso, um propósito de Deus nisso. Por isso é o seguinte, então, se você quer conquistar grandes vitórias, você precisa saber o que Deus tem para a sua vida. Porque ao saber o que Deus tem para a sua vida, você terá autoridade, ousadia, como Josué teve. Deus disse, ser forte e corajoso, não temas, porque você vai fazer isso. A palavra de Deus para ele é clara. Sabem, é importante nós entendermos o que Deus tem para nós. E Deus tem coisas muito específicas para nós. E você precisa buscar isso do Senhor. Você precisa orar, você precisa jejuar para entender o que Deus tem para si especificamente, o plano de Deus para a sua vida. Mas enquanto você jejua, enquanto você ora, buscar um plano especial, específico, um propósito claro de Deus especificamente para a sua vida, enquanto você faz isso, eu já adianto dizendo que
há pelo menos duas coisas pelas quais você não precisa de esperar uma direção de Deus, se Deus quer abençoar ou não. Quantos querem saber quais são essas duas coisas pelas quais você pode orar sem medo, que você pode ter certeza que é da vontade de Deus para a sua vida? A primeira coisa que você pode orar sem medo, sem esperar uma palavra de Deus, uma convicção, uma revelação, uma resposta, algo que você, um tema, um propósito pelo qual você pode orar com toda coragem, ousadia, força e sem medo, é pela sua família. Por quê? Porque a família nasceu no coração de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, quando fala da criação e depois o homem e a mulher, a Bíblia diz que foi Deus que uniu o homem e a mulher. Então é o seguinte, irmãos, a união de um homem e a mulher é algo sagrado, iniciada na mente de Deus. A Bíblia diz que Deus disse ao seu homem, deixará o homem, seu pai e sua mãe. É claro, naquele Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Deus está falando a partir deles. Deus une Adão e Eva e depois diz, assim será. Deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só. Irmãos, a família foi constituída por Deus desde o princípio. E os parâmetros da família foram dados por Deus desde o princípio. O que está claro na Bíblia é, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Não é um homem com duas mulheres. E não é dois homens com a mulher. E não é um homem com homem. E não é mulher com mulher. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão que está em Gênesis. Não vamos contestar. E até hermeneuticamente falando, o que está desde o início é o que vale. Então, a família que tem a bênção de Deus, que tem esse poder de Deus sagrado, é a família como Deus estabeleceu. Então, se você tem uma família dessa, você tem a bênção de Deus. Está implícito, até para aqueles que não creem em Deus. Olha, vou assustar aqui alguns. Até para os que não creem em Deus, se eles têm esse casamento tem a bênção de Deus. Porque a família nasceu no coração de Deus. O casamento nasceu no coração de Deus. Então, quando você está com um problema no casamento, não é para você orar. Senhor, eu quero fazer um jejum e orar para ver se o Senhor está nesse casamento. Deus já está desde o primeiro dia, não tem que orar por isso. Eu quero saber se ela é a pessoa certa. Olha, se não for, já é agora. Porque a partir do momento que casou, tornou-se a pessoa certa. Não tem por onde fugir. Eu quero orar para ver se Deus quer que meus filhos sejam boa gente. Os filhos fazem parte da bênção de Deus do casamento. Eu não sei se eu tenho que orar para ter boa harmonia no meu relacionamento com os meus filhos. Eu não sei se eu tenho que orar por isso. Eu não sei se é da vontade de Deus. Às vezes Deus quer que eu tenha uma família meio confusa. Irmãos, então há coisas que você não tem que ter medo ou ficar à espera para orar. São coisas que você tem que levantar a cabeça ousadamente, com confiança e saber orar. Deus abençoe meu casamento. Amém? Deus abençoe meus filhos. Deus, eu quero o melhor para os meus filhos. Deus, eu quero o melhor para o meu casamento, para a harmonia do meu casamento. Esta eu sei que é a vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu posso garantir que é plano de Deus para a sua vida, é abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Segunda coisa, que eu tenho certeza, você não precisa de jejuar por isso. Deus quer edificar a igreja. Segunda coisa, a primeira família, que é a família de sangue, a família humana. E a segunda família que Deus prometeu abençoar é a família da fé, é a igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Pode ser que haja igrejas que não estão debaixo da bênção de Deus, porque não é a igreja de Jesus. Jesus disse, eu edificarei a minha, a do Zé eu não sei. Eu não vou abençoar a igreja do Antônio, do Pedro, do Carlos. Mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então, enquanto esta igreja é de Jesus, ela já está debaixo da bênção e da promessa de Deus. É a igreja do Senhor. Quem pode dar salva de palmas? A igreja é de Jesus. E Jesus prometeu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é vitoriosa e a igreja já vai completar 2000 anos como vencedora e perseverante na terra. Eu não sei se você sabe, esta igreja, esse ministério, não é um ministério que nasceu ontem, nasceu anteontem. É um ministério que fez, em 2022, nosso ministério completou 25 anos. 25 anos esse ministério. Mas o que é 25 anos? Em relação à idade da igreja de Jesus. Sabe quantos anos que a igreja de Jesus vai completar agora? Em 2029. Em 2029, a igreja de Jesus vai completar 2000 anos.
Porque há um erro do calendário, né? Alguém poderia dizer, mas não seria no ano 2033? Há um ajuste aí, umas falhas das mudanças de calendário, que dá mais ou menos isso. Não é data exata, mas por volta do ano 2029, a igreja vai completar 2000 anos na Terra. Vários impérios passaram desses 2000 anos. Vários impérios nasceram, surgiram, cresceram e caíram. E a igreja permanece 2000 anos. É a única instituição que existe há 2000 anos. Quanto tempo existe a Coca-Cola? Quanto tempo existe? Fala aí outras coisas que já existem, marcas, coisas que existem há muitos anos. A igreja é a única instituição na Terra que existe esse tempo todo, 2000 anos. Irmãos, não há mais nada que tenha superado reinos, impérios, culturas diferentes. Irmãos, a igreja, ela é transcultural. A igreja, ela ultrapassa qualquer barreira, porque a igreja é o desenho do céu para a terra. A igreja se encaixa em qualquer cultura, em qualquer geografia, qualquer contexto. A igreja nasceu para prevalecer. Jesus prometeu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, você pode ter certeza que Deus quer abençoar a igreja. E Deus abençoa a igreja através daqueles que a compõem. O apóstolo Paulo disse, a igreja somos nós a igreja tem muitos membros, cada membro tem a sua função. E Paulo diz, quando ele escreveu a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, os 5 ministérios de Efésios 4, eles estão designados para prepararem 100% dos cristãos para o desempenho do seu serviço. Todos os filhos de Deus têm uma função no corpo de Cristo. A cooperação, a participação de todas as juntas provocam o crescimento em amor do corpo de Cristo na terra. Sabe, irmãos, então não é uma questão de você perguntar, Deus, há algo que eu possa fazer na igreja? Não é perguntar se há algo, é o que, Senhor, poderei eu fazer na igreja? Qual é a minha participação? Qual é a minha parte? Em que eu me encaixo? Irmãos, a igreja é corpo de Cristo e no corpo toda função tem utilidade. Então, irmãos, eu posso ter certeza que essas 2 terras da promessa são nossas. A família e a igreja. Depois, profissão. Cursos, ganhos materiais, ganhos financeiros, casa, você vai morar em casa e apartamento, você vai trabalhar de engenheiro ou de outra coisa, você vai abrir uma empresa ou você vai ser um funcionário. Todas essas coisas, cada um individualmente vai buscar em Deus. E é interessante que, aí que entra, poxa, eu tenho uma responsabilidade com a família, eu tenho uma responsabilidade com o corpo de Cristo, mas eu sou alguém... Eu sou um ser único. Eu sou alguém que Deus tem algo específico para a minha vida. E eu incentivo os irmãos, incentivo mesmo os irmãos a buscarem, cada um de vocês, buscarem o que Deus tem de especial para a vida de vocês. E quando vocês descobrirem esse especial, vocês vão viajar com alegria, porque nada nos alegra mais do que estarmos naquilo que Deus nos desenhou para fazer. A pior coisa que tem é quando nós tentamos ser quem nós não fomos feitos para ser. Nós tentamos ser outra pessoa que nós não fomos desenhados por Deus para ser. Nós tentamos nos parecer com alguém. Sabe o que é prisão emocional? Por exemplo, nós estamos a ter uma série na igreja que é Alcance a Liberdade Emocional. Você sabe que há pessoas que até hoje elas vivem para agradar o ideal do pai. Até hoje vivem para agradar o ideal da mãe. Há pessoas que elas ainda não estão libertas emocionalmente para serem elas mesmas, fazerem o que Deus tem designado para elas especificamente. E agora, saindo do exemplo de Josué, eu quero saltar para o exemplo de Davi. Davi tem muito para nos ensinar sobre grandes vitórias. Qual o tema da mensagem, irmãos? 1, 2 e... Davi, enquanto ele cuidava das poucas ovelhas da sua casa, da sua família, Davi teve que enfrentar um predador, que era um urso.
E a Bíblia diz que Davi derrotou o urso. Depois, Davi teve que enfrentar um outro predador, um leão. E a Bíblia diz que Davi enfrentou e venceu o leão. Então, Davi, ele já alcançou grandes vitórias logo no início do percurso da sua vida. Mas Deus tinha separado para Davi um gigante maior do que um urso e maior do que um leão, não é? Digamos assim. E esse desafio, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Tenta se colocar no lugar do Davi. Irmãos, Deus não fez um projeto e falou assim para Davi. Deus não deu uma profecia para Davi. Davi, vai chegar um dia que você vai estar diante de um gigante e você vai derrotá-lo. Não havia profecia para Davi, não havia nada. Sabe o que acontecia? Foi algo que surpreendeu Davi. Davi, um belo dia, acorda, o pai dele dá uma missão para ele. Fala assim, Davi, vai levar comida para os seus irmãos que estão lá na tropa. Davi pega ali aquelas comidas e faz uma viagem. E ele mal sabia o que ia acontecer quando ele chegasse lá. Irmãos, Davi estava tranquilo. Às vezes isso acontece conosco, irmãos. Nós sem nos apercebermos, há um desafio que aparece diante de nós. Davi foi surpreendido. Davi chega ali, quando ele olha para o exército de Israel, ele olha à distância o exército dos filisteus, e quando ele está lá à procura falar com os irmãos, sai do meio dos filisteus um gigante, que se chamava, conhecido como Golias. Um gigante forte, um homem valente, experiente em guerras. E ele desafia o exército ali de Israel. Irmãos, Davi já tinha tido boas vitórias. Mas Davi agora estava diante de um desafio que ele não estava habituado, que ele não estava acostumado. Só para vocês terem uma ideia, Davi poderia ter feito comparações. Poxa, esse pessoal que está aqui, esse comandante aqui do exército, esse capitão aqui do exército, esse pessoal todo está com medo de Golias. Por que será que eu não tenho medo do Golias? Ele poderia ter olhado para ele mesmo. Por quê? Será que eu sou louco? Será que eu sou diferente de toda a gente? O facto era, irmãos, que aquele adversário, aquele desafio foi desenhado para Davi. Toda a gente tinha medo. Mas Davi não entendia, por que eu não tenho medo? Por que eu tenho vontade de enfrentar esse gigante? Aí quando Davi se ofereceu para enfrentar Golias, tentaram tirá-lo de ideia. E ele disse, não gente, eu estou confiante, porque eu já enfrentei outros inimigos fortes. Eu enfrentei um leão e venci. Eu enfrentei um urso e venci. Agora aqui é interessante. Nós temos que fazer o que Davi fez. Porque Davi fez algo que os hebreus no deserto não fizeram. O que Davi fez? Davi, diante de um novo adversário, presta atenção aqui. Davi, diante de um novo adversário, ele foi buscar o quê? Boas memórias de vitórias que ele tinha alcançado no passado. Se há uma coisa que eu e você podemos voltar ao passado para buscar, são o quê? As boas lembranças, bons testemunhos do que Deus operou nas nossas vidas. Então Davi chega e fala assim, não gente, um dia eu venci um leão, um dia eu venci o urso. E ao se lembrar do poder de Deus na vida dele contra o leão e contra o urso, ele olha para o Golias e diz assim, eu acredito que o Deus que me fez vencer o leão e o urso vai me fazer vencer esse gigante. Sabe, irmãos, mas os hebreus ali no deserto fizeram o contrário. Eles, primeiro, não acreditavam que Deus poderia tirá-los da escravidão egípcia, porque o faraó era poderosíssimo. Então, Deus usa Moisés. Socorra, criança, socorra. Irmãos, aí o que acontece? Onde eu estava mesmo aqui? Deus levanta um libertador, o Moisés. E o Moisés confronta o homem mais poderoso da época, o faraó. E o faraó cede para o povo sair do Egito. Já era suficiente para o povo pensar, poxa, o nosso Deus é maior do que tudo. Ele venceu o imperador deste mundo, o homem mais forte do mundo, o faraó. Aí quando eles estão diante do Mar Vermelho, aí já vem a dúvida de novo. Ah, mas eu acho que Deus não consegue fazer isso aqui. Uma coisa era o faraó, agora isso aqui é o mar, né? Que não tem nada a ver o mar com o faraó. Sim, mas um Deus que venceu o faraó não pode vencer o mar? Aí Deus abre o Mar Vermelho.
Eles passam pelo Mar Vermelho. Aí quando eles estão no deserto, aí falta comida. Aí eles falam, não, agora isso Deus não faz, porque Deus venceu o faraó, Deus abriu o mar, mas comida, de onde que vai vir comida? É um povo que é o seguinte, para cada milagre de Deus, eles têm que ter uma experiência específica. Eles não conseguem fazer a transição. Olhar para um milagre e ver outro. Igual o Davi olhou. Tudo bem, o que um urso e um leão tem a ver com um gigante? Nada, mas Deus, é o poder de Deus que está em questão. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele disse, tu vens contra mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. A questão dele não é o tipo de inimigo, é o Deus que estava com ele. Quem pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. É o Deus que estava com ele. E é interessante, irmãos, que o povo, depois faltou água no deserto, e o povo, não, comida Deus dá, mas água, onde é que ele vai tirar água? Aí Deus dá água da rocha. Irmãos, o povo no deserto, os hebreus eram um povo de dura serviço. Agora a questão a gente pode falar mal dos hebreus à vontade, mas será que nós não somos também como os hebreus? Deus faz um milagre num dia das nossas vidas, no outro dia a gente, não, Senhor, mas prova que esse tipo de milagre também só faz. Aí Deus faz, mas esse aqui é diferente, Deus faz esse também. Irmãos, se nós não acreditarmos em Deus, em todo tipo de situação, nós não podemos conquistar grandes vitórias. Agora, uma coisa aqui. Quando você olha para as suas vitórias do passado, elas devem encorajar você a acreditar em Deus para as vitórias do presente e do futuro. Mas não quer dizer que Deus vai conceder a vitória, as novas vitórias, da mesma maneira que Ele concedeu as vitórias antigas. Porque Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus de diversidade, Ele opera de maneiras diferentes. Tenta imaginar, irmão, Sansão, quando ele pega a queixada do jumento. Quem conhece a história? A queixada do jumento e matou lá 1000 homens com a queixada. Agora imagina se ele santifica a queixada. Se ele sacriliza a queixada. Este é o instrumento da vitória, aleluia. Então ele andasse com a queixada de um lado para o outro. Não, queixada foi para uma ocasião, para outra ocasião é outra história. Sabe, o problema muitas vezes é que nós somos muito rígidos na maneira de agir. Agora o que acontece? Quando Davi vai enfrentar Golias, o rei Saul fala assim para ele, ninguém pode combater no exército sem armadura. Aí o rei Saul fala assim, você precisa de uma armadura, por quê? Você tem que proteger as partes vulneráveis. Você tem que proteger o peito, o coração, o tórax, você tem que proteger a cabeça. Aí Davi falou assim, tem? Aí Saul falou assim, eu vou fazer algo inédito aqui, Davi. Eu vou emprestar a minha própria armadura, a armadura do rei de Israel. Irmãos, e Davi, então, vai lá, veste a armadura do rei Saul. Aí a Bíblia diz que ele vai andar, e anda meio assim, ó. Não, vou parar, senão vou fazer meme com isso. Eu já vi. Já tá. Depois que parece aqueles stickers lá do WhatsApp e tal. Irmãos, aí é o seguinte, Davi começou a andar com a armadura do rei Saul e não deu certo. Sabe o que ele disse a Saul? Ele falou assim, Saul, essa armadura não se encaixa comigo. Sabe que esse momento ali foi muito importante. Davi entendeu que uma coisa que serve para alguém não quer dizer que venha servir para ele. É importante você aprender essa lição. Nem tudo que serve para o irmão que está ao seu lado serve em você. Ah, mas eu quero ser igual ao irmão. Então você não vai entender o propósito especial de Deus para a sua vida. Eu conheço um pastor que ele seguia muito um pastor e ele queria pregar a maneira daquele pastor. E o pastor era muito pentecostal e tinha umas maneiras de pregar. E ele queria ser igualzinho aquele pastor que era famoso. Então ele assistia o vídeo do pastor pregando e ele ia para o espelho. E fazia... Queria ser igualzinho o pastor. Até que ele ficou frustrado e toda a pregação dele não dava em nada. Até ele entender que é o seguinte, aquele pastor é aquele pastor, eu sou eu. Eu não posso vestir a armadura de uma outra pessoa. Eu quero falar para a pessoa que está ao seu lado, não vista a roupa de outro, a sua roupa espiritual, do propósito de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Você não tem que ser igual a ninguém, você é você mesmo. Se Deus precisasse de um outro igual ao outro, Deus tinha duplicado o outro. Você é importante do jeito que você é.
Amém? Você é como você é. Você não tem que imitar ninguém. Você não tem que fazer a voz de ninguém. Você não tem que ser igual a ninguém. Você é especial pelo jeito que você é. Sabe, queridos irmãos? Mulher, esposa, não tente mudar o jeito de ser do seu marido. Marido, não tente mudar o jeito de ser da sua esposa. Não, senão você vai matar o seu cônjuge querendo que ele seja o que você quer que ele seja. Olha, tem que respeitar. Olha, uma coisa são comportamentos errados. Presta atenção aqui. Uma coisa são comportamentos errados, atitudes erradas. Aí você pode falar para o seu cônjuge que ele tem que mudar. Sim ou não? Mas quando não é uma coisa necessariamente errada, falta de fala de caráter, é o jeito de ser da pessoa, ou é muito calado, ou é muito falante, ou gosta de contar anedota, ou não sei o quê. Você precisa respeitar. Sabe por quê? Porque há muita gente que está engessado por causa do cônjuge. Quando senta na mesa, a esposa já faz 5 anos. Aí ele não pode falar. Aí ele vai fazer uma brincadeirinha, a esposa. Um chutezinho debaixo da mesa. Não sei o quê. Isso acontece, já vi falar que acontece isso em casais fora da MCI. Ainda bem na MCI não há isso. Aleluia. É assim, por algum motivo você casou com a pessoa com a qual você casou. Então, olha, respeite o jeito de ser dela. Ela é diferente mesmo. Sabe, irmãos, o pastor Cláudio Duarte contou o testemunho uma vez. Quem aqui conhece? Alguém aqui já viu falar? Não sei se ele é conhecido aqui. Cláudio Duarte, alguém já viu falar? Gente, a maioria do pessoal conhece Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte conta um testemunho de quando ele foi pregar pela primeira vez. E ele não sabia que ele era cômico. Ele não sabia. Aí ele foi pregar a primeira vez e ele se espelhava num pastor que ele era um pastor muito usado por Deus. E o pastor que ele se espelhou era um pastor que, quando pregava, já indo para o final da mensagem, no meio da mensagem para o final, as pessoas começavam a chorar de contrição, ajoelhar, querer mais de Deus e tal. E então ele preparou a primeira pregação dele, já imaginando, nesse momento as pessoas vão chorar e as pessoas vão ajoelhar e vão pedir mais de Jesus e tal. E ele preparou a mensagem. Irmãos, ele começa a mensagem, o povo começa a rir. E começa a rir e ele fala assim, alguma coisa eu não preparei bem aqui. E aí o povo começa a rir no meio da mensagem. No final da mensagem o pessoal cai em gargalhada. Ele nem consegue fazer apelo direito. Aí ele sai para casa, ele fala que ele foi para casa frustrado, né? E preparou melhor a próxima mensagem. E ele falou, não, agora o povo vai chorar. E, irmãos, ele começa a pregar e o povo começa a rir. Até que ele teve que assumir. Ele falou assim, eu não posso ser o pastor que eu idealizei. Eu tenho que descobrir quem Deus fez de mim. Eu sou assim. Como que eu sou? Eu sou assim. Quando ele assumiu a roupa dele e não aceitou a armadura de Saul, quando ele aceitou a roupa dele, foi quando ele floresceu. Entende? Cada pessoa tem uma maneira de ser. Cada pessoa flui de uma maneira. Eu vejo aqui na igreja, cada pregador tem um estilo, tem uma maneira de ser. Por exemplo, a minha esposa, quando ela fala mansinho, as pessoas até para ouvir tem que falar assim. Ela fala, porque Jesus te ama. Aí a pessoa sai daqui da igreja e fala assim, ai, Jesus me ama. Porque ela, pastora, falou, eu senti que Jesus me ama. Então, assim, outros falam, outros têm outro estilo, mas olha, irmãos, é assim que as grandes vitórias vão acontecer. Davi teve que se assumir como Davi e não como Saul para derrotar Golias. Aí Davi vai contra Golias e o derrota e o vence. E é interessante, irmãos, que a partir dali, Davi é projetado nacionalmente. Você sabia que, às vezes, uma luta que você está a enfrentar, algo muito difícil, vai ser o trampolim para o seu lançamento? Sabia que uma grande luta que você está a enfrentar vai ser a plataforma de Deus para projetar você? Uau! Irmãos, Davi olhou para Golias, ele só viu um gigante, mas Deus viu. É a rampa de lançamento do Davi. Sabe, eu quero profetizar na sua vida. Você vai desarmar todas as bombas que estão colocadas contra a sua vida. Você vai derrotar todos os Golias que estão diante de si.
Você vai resolver todos os problemas e desarmar toda a obra maligna, cancelar toda a obra de Satanás, e você vai resolver os seus problemas, você vai vencer, e você vai ter um testemunho para contar, como Davi passou a ter um testemunho para contar, mais do que vencedor, uma grande vitória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero seguir agora para o final, quero dar algumas pequenas dicas em relação a grandes vitórias. Algumas dicas, rapidamente, para nós caminharmos aqui para o final dessa mensagem. A primeira dica que eu quero trazer é, para grandes vitórias, você precisa saber identificar as pressões do momento. Vou dizer novamente. Você precisa saber identificar muito bem as pressões que você está passando no momento. Por quê? Essas pressões são indicadores das áreas que você deve investir. Por exemplo, quando eu analiso as pressões que eu estou diante delas, isso é um indicador para os livros que eu escolho ler. Os temas que eu escolho me debruçar. Porque quando eu identifico o tipo de pressão que está vindo sobre mim, são os assuntos que eu tenho que resolver. Você não pode deixar essas coisas passarem desapercebidamente. Ou seja, imagina, você passa por uma tentação e você não dá valor devido àquilo. Se você passou por uma tentação, você tem que analisar, poxa, é esta área da minha vida que eu tenho que investir para alcançar grandes vitórias. Se você passou por um grande problema para resolver com outra pessoa, poxa, eu tenho que aprender a lidar com isso. Por exemplo, casais que estão a ter problemas, tem que investir na área do casamento. Então, se você quer grandes vitórias, você precisa identificar os tipos de pressões pelas quais você está passando atualmente e você investir e crescer nessas áreas. Segunda coisa, você vai ser tentado, no processo de alcançar uma grande vitória, você vai ser tentado a desistir. Mas você não pode desistir. Agora, quando eu digo o seguinte, você não pode desistir, eu não digo que você não vai desistir nunca. Porque quem diz que você não pode desistir nunca é coach e pregador motivacional. Porque eu quero dizer aqui claramente para vocês, haverá momento que a melhor coisa que você vai fazer é desistir. Se você estiver a caminho do abismo, do precipício, a coisa mais sábia que você tem que fazer é dar um passo atrás, mudar a rota e recuar. Ah, não, mas eu recuei. Olha, você estava para o abismo, a melhor coisa que você fez foi recuar, retroceder, mudar o caminho e desistir. E tem gente que tem que desistir. Por exemplo, alguém conta aquelas histórias, eu acho interessante aquelas histórias motivacionais. Ah, o fulano, a empresa dele, ele tentou a empresa uma vez e não deu certo, faliu. Aí ele tentou a segunda vez, não deu certo, faliu. Terceira vez ele tentou e faliu. Quarta vez ele tentou e faliu. E hoje ele é a empresa maior da Europa naquela área. Ah, é? Esse testemunho é lindo, né? Mas por que você só contou dessa pessoa que deu certo e você não contou os dos 25 mil que estão falidos ainda? O problema dessas histórias dos motivacionais do coach é que conta a história só de quem fez sucesso, não conta os outros. Por quê? Porque há situações em que você tem que abrir os olhos que não é para você. Você tem que desistir mesmo. As situações que a melhor coisa que você faz é desistir e descobrir qual é o outro caminho. Sabe que há um senhor que é conhecido, que ele trabalhava, um dos altos funcionários da Yahoo. Quem se lembra ainda da Yahoo? Na época que a Yahoo ainda era mais forte do que Google. E ele era um alto funcionário da Yahoo, depois ele mandou currículo para Google. Tentando trabalhar para a Google. A Google analisou o currículo dele e disse não. E ele ficou chateado, mas agradeceu lá e tal. E não ficou contrário. Aí depois ele mandou o currículo, se eu não me engano, para o Facebook. Também o currículo dele era maravilhoso, foi rejeitado. Passaram alguns anos. Ele não tinha conseguido trabalho em nenhuma dessas empresas. Passados alguns anos, o Facebook teve que comprar dele algo que ele criou, o WhatsApp. E comprou, se eu não me engano, acho que bilhões, né? Bilhões o valor. É assim, ele poderia ter tentado trabalhar em alguma empresa, mas olha, o que estava destinado para ele era ele abrir, ele criar algo. Então é o seguinte, às vezes você está querendo fazer alguma coisa e o caminho é outro. Você tem que... Agora, se algo é de Deus para a sua vida, você não pode desistir. Ainda que haja lutas. E outra coisa, alguém fala assim, eu sei que algo
é de Deus ou não pelas lutas. Não dá para saber, irmão. Porque às vezes algo é de Deus mesmo porque tem lutas. Você vê que porque se é de Deus é que tem lutas. A questão não é se há muitas lutas ou poucas lutas. A questão é a sua convicção se aquilo é de Deus ou não. Se você tiver convicção, você não pode desistir, ainda que esteja mal. Ainda que você passe por uma tempestade, ainda que você passe por um momento difícil. Segura no poste, deixa a tempestade passar. O vento pode vir, pode levar a sua peruca, pode fazer tudo, mas você fica ali. A hora que a tempestade passar, você fala, agora chegou minha vez. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E você vai ser fortalecido na presença de Deus. Isaías 61:7, vamos ficar de pé. Isaías 61:7. Você vai ter algumas grandes vitórias na sua vida. Não só em 2023, mas você vai ter algumas grandes vitórias na sua vida. E você vai testemunhar esse versículo aqui. Quantos estão prontos para tomarem posse pela fé desse versículo aqui? E isso vai se aplicar na sua vida. Nos próximos meses. Aleluia. Levanta a sua mão direita, olha para esse texto. E eu vou declarar sobre a sua vida. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você vai ser honrado por Deus e pelas pessoas. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Você vai herdar coisas. Você vai usufruir de bênçãos. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.